Então, galera, acho que agora vai desencadear ou desencadeia uma guerra ou cessa de vez a guerra, né? O que acontece é que os povos que estavam sendo atacados por Israel, eles precisam se defender. Já não bastasse Israel estar atacando a faixa de Gaza, aquela população pobre, causando toda uma comoção das nações que são da religião muçulmana. Eles fizeram um ataque contra comandantes, né, representantes maiores, e no momento que eles fazem isso dentro de uma embaixada, eles acabam pedindo um, um contra-ataque. É lógico que vai ter um contra-ataque, eles sabem que vai ter um contra-ataque, até porque é questão de moral. Só que tudo que é feito com um contra-ataque é calculado. Só que não foi conforme Israel esperava. Esse contra-ataque, ele praticamente ele é um recado. Você vê que o ataque dos drones, que foi feito agora no território de Israel, né, ele não chega a causar danos, tá? Mas ele acaba indo contra alguns regulamentos da ONU, cujo Israel sempre foi contra alguns regulamentos da ONU. Muitas coisas que Israel faz é contra, né? Você tem territórios como as colinas de Golã, que tem lá Israel, um território sírio. Você tem coisas há décadas acontecendo, de expulsões de palestinos. Então, Israel, a ONU sempre está ali, Israel sempre ultrapassando as questões, os estatutos ali da ONU, né, as leis de guerra. Então, ao mesmo tempo, o contra-ataque, ele não é um contra-ataque que chegou a dizimar ninguém. Ele acaba causando uma coisa ruim para o próprio povo muçulmano, né? Que acaba esse ataque causando uma revolta ainda mais em lugares como na Cisjordânia, onde há aquelas invasões de terra dos judeus tomando as, as moradias dos palestinos, né? E ali aquele povo acaba se revoltando cada vez mais e expulsando cada vez mais aquele povo de religião muçulmana. Só que chegou um ponto em que Israel acaba tocando na ferida de realmente agora eles estar numa guerra. Porque enquanto estava só ali em Gaza, né, havia apenas uma comoção. Não entrariam numa guerra simplesmente por causa das pessoas pobres, e posso dizer assim, na visão deles, pobres e miseráveis que vivem em Gaza. Tá? Eles não entrariam em uma guerra para defender aquele povo, porque uma guerra tem muitos custos, o custo é muito maior. Tá? O que poderia defender aquele povo de Gaza é a opinião do mundo. O mundo não tem que se pronunciar e condenar aqueles ataques. O mundo tem que se pronunciar, porque enquanto não se entende a história do que é narrado, Israel ganha tempo para fazer suas maldades. 43% da população em Gaza é menor de idade. A confusão de informações em que as pessoas acreditam que essas pessoas são ligadas ao Hamas faz com que a opinião pública aceite os argumentos de Israel para um ataque. Tá? E quando você vai estudar a história, você vê que não é assim, não é bem assim. Esse contra-ataque contra Israel foi pensado no seguinte propósito: as eleições do Biden. Os Estados Unidos sempre foram os maiores auxiliares de Israel na guerra. Israel não vai numa guerra só. Sem os Estados Unidos, eu não acredito que Israel estaria bancando tudo isso daí. Então, a gente percebe, porque desde lá da época da Primeira Guerra, quando os árabes foram expulsos na divisão de terra, os Estados Unidos estava presente. Os Estados Unidos sempre está presente, é como se fosse aquele primo mais forte, né? Que fica vendo você brigar e se você perder ele interfere. É isso que acontece. Só que esse ataque agora vai lascar com a candidatura do Biden. Ele tem que pagar um preço, porque ele se mete em guerras com a Ucrânia, botou a Ucrânia em maus lençóis.
ele está dividido entre situações, ele já não está mais mandando arma para a Ucrânia, eles se meteram numa situação que eles acharam que ia resolver rápido. Eles perderam o controle, por mais inteligentes que eles sejam, por mais esperta a inteligência seja, eles nunca acham que as coisas vão sair de outra forma, porque acreditam que o fato de Israel estar com os Estados Unidos, isso vai intimidar um povo. Intimida. Você acua até o ponto em que a pessoa fala, não tem mais como, a gente agora vai ter que revidar. E esse revide foi só uma questão de moral, pelo fato de terem matado os generais. Nem foi um revide com proporcionalidade forte, mas que eles mandaram o recado. E o recado foi o seguinte, está bem explícito, para todo mundo entender. Se vocês continuarem assim, se vocês continuarem assim, a coisa vai desandar. O recado é sinistro. O recado é sinistro nas entrelinhas. Nós não temos para onde ir. Nós não temos nós não temos mais como tolerar o que vocês estão fazendo. Porque se Israel matou o comandante, o próximo passo é ir contra os magnatas que financiam toda a guerra do Oriente Médio ali com esses países ligados aos inimigos de Israel. E ali você tem divisões, né? Os muçulmanos, eles têm divisões, né? Assim, xiitas e sunitas. Eles não se dão, né? Então eles não estão unidos. Esses 2 bilhões, quase 1 milhão e 900 mil, 1 milhão e 900 mil muçulmanos, eles são divididos, eles não são juntos. Existe toda essa quantidade na religião islâmica. Porque se divide entre sunita e xiita, esses povos não têm interpretações diferentes do Alcorão. Mas na interpretação não extremista, o lema do Alcorão é que se seu inimigo quiser paz com você, tenha paz com ele. Então, note que o lema deles é, eles vão sendo atacados, eles vão buscando a Deus, a religião ela vai buscando a proteção de Deus, ela vai depositando aquela dor, né, nas mãos de Deus, orando, a população vai fazendo isso. O povo judeu não, o povo judeu sai atacando, sai dizimando, sai expulsando. E aí é óbvio que você precisa chegar a um ponto que não dá mais só para orar. Como foi na questão lá de Abraão, ele não teve que ir lá resgatar o Ló, ele não pegou 300 homens do dele e teve que resgatar o Ló. Então agora, com a questão do, se eu não me engano, Líbano, que representa os persas, agora sim a gente pode estar se encaminhando em questões apocalípticas, porque os persas são inimigos de Israel há muitos anos. E a gente nós temos sempre que prestar atenção nas profecias ali de Malaquias, né? Existe um momento ali da Malaquias 5, o nascimento do Messias, e no mesmo capítulo ali você tem uma profecia em que Deus entraria em juízo com Israel pelo fato de Israel confiar mais no seu poderio bélico. Tá? É complicado as coisas. Então, de forma a transmutar esses países que agora estão no cenário para os inimigos de Israel, como a Assíria lá no texto de Malaquias, sempre representou os inimigos máximos de Israel. Né? Então a gente tem que perceber como que essa coisa pode desandar em questões proféticas que podem estar desenrolando. Porque esse ataque último não foi um ataque que matou, acho que não matou ninguém, só feriu ali com os destroços do drone, mas que não vai ser, como uma questão de moral para Israel, uma questão de moral. Eles devem retalhar não de cara, né? E eu não, se os outros países inimigos de Israel fossem fazer um ataque, faria amanhã, para não dar tempo, e vamos ver qual vai ser a proporção disso, porque em qualquer proporção que Israel fizer o ataque, se for uma proporção enorme, se for uma proporção simples, vai ser revidado de uma forma simples, né? Porque você percebe que eles não querem entrar numa guerra, até porque numa guerra se perde muito, se tem muito a perder. E do lado de cá, a força bélica também tem uma força, mas não chega a se comparar com a ajuda dos Estados Unidos. E a OTAN não vai poder se meter, porque a OTAN não está fazendo parte
dessas questões, apesar dos Estados Unidos, por exemplo, ser o líder da OTAN e a regra é se atacar os Estados Unidos, todos atacam, nessa questão eu acho que não, os Estados Unidos está só, nesse quesito. Não que os Estados Unidos vai ser atacado, não vai haver isso, mas que os Estados Unidos vai sempre estar ali levando ali ajuda ali para Israel e fazendo esse trâmite. Mas a questão que a gente precisa observar é que se Israel atacar fora de uma proporção, ele vai arrumar um problema sério. E tem muitos países que são muito sensíveis, né? Tem muitos lugares ali, o Iêmen, né? Você tem ali, se não me engano, o Catar, né? Os lugares que são mais sensíveis a, ao governo, os governos mais sensíveis, né? Que realmente, se houver uma guerra, vão ser os primeiros a estarem perdidos, né? Vão ser os primeiros a passarem necessidade, porque já passam dificuldades. Então, para essas nações é muito mais difícil do que as nações que são mais ditatoriais, né? As mais fortes ali. Os inimigos mais fortes de Israel. Eles têm um poder, eles têm condição financeira de uma guerra, de ir a uma guerra. Eles têm se preparado a vida inteira, eles sempre vivem nesse preparo, porque ali é um lugar de constantes conflitos. Então o poderio bélico sempre deles tem que estar crescendo, desenvolvendo, até para intimidar e evitar a guerra, porque a intimidação funciona como uma forma de neutralizar a guerra. Por exemplo, se você tiver força nuclear, né, força bélica nuclear, você neutraliza certas coisas, porque as pessoas, os países ficam assim, opa, peraí, não podemos brincar, vai que esse cara dá uma de que não tem nada a perder. Isso pode acontecer. Então, numa guerra tudo é imprevisível, eles vão cutucando a onça com vara curta e eles não sabem a proporção das coisas. Porque existem muitas influências, existe opinião pública, existem influências internacionais, existe a liderança na hora de tomar uma posição impensada. Né? Então, uma guerra não é você ataca lá e eu ataco aqui, não. Eles são como diz o Ibrahim Siwer, o que atacou, risco calculado. Né? Chega uma hora em que a presa precisa se defender. Chega uma hora em que o predador vai ter seus prejuízos. E não se confie, não ache que poderio bélico vence as coisas, não, porque são anos arquitetando, pensando que se acontecer isso, como vai ser feito. Mesmo que o inimigo seja forte, nunca despreze o adversário, porque ele pode deixar uma marca bem forte, bem ferrada em você. Ele pode deixar uma marca que você não consegue mais cicatrizar. Ou ele pode te derrotar, tá? Porque o que acontece com essas civilizações, né, de pessoas estúpidas é que eles acham que tudo está no controle deles. Tudo eles não dão um discurso de neutralidade. Os discursos deles são sempre de superioridade. É nós, é isso. Tá? E aí, depois, quando você vai ver o resultado, pode até vencer, mas o custo é muito mais alto do que pensava. Quando não perde, né? Quando às vezes não, quando acontece de perder, tá? E se perder, muda todo o cenário mundial. Toda essa guerra vai mudar todo o cenário mundial. Por mais que não chegue aqui a proporção econômica. Tá? Talvez até a guerra da Ucrânia cesse por conta disso. Porque os Estados Unidos não vão dar mais armas. A Rússia, se fizer um ataque lá, e no momento que não tiver armamento, tomar tudo, vai ser, de repente não é o desejo do Putin, e de repente o próprio Putin retira suas tropas e acaba com aquilo ali. Tá? E eu acho que isso vai acontecer. Essa guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio vai neutralizar a guerra da Ucrânia, isso vai acabar. O povo da faixa de Gaza vai ter um pouco de alívio, né? Porque agora toda a preocupação do exército é com uma preocupação maior. Tá? Então as coisas os quebra-cabeças vão se desmanchando, né? Para que depois sejam remontados.
É isso que a gente vai vendo. Mas a questão é essa. E aí, Israel, o que você faz? É isso que o mundo islâmico está analisando. E aí? Agora depende. Porque eles estão suportando todas essas coisas, cara. Eles estão suportando. Quando o cara vai lá e faz um ataque dentro da embaixada e mata os comandantes, é a gota d'água. Ultrapassou todos os limites. Não adianta a mídia internacional ou a mídia nacional tentar dizer não, que agora que foi atacado dentro do território. Foi, mas não vê o outro lado, não. Não vê o que eles vêm fazendo há anos na Cisjordânia, onde nem tem o Hamas, não. Não vê as expulsões, as tomadas de terra. Tudo vai ficando evidente. A história está sendo contada para quem se interessa. As pessoas vão buscando as informações. É lógico que você tem um monte de gente desinformada que vai ficar levantando bandeira de Israel, de apoio a Israel. O povo de Deus, gente. Deus está com aqueles que não cometem injustiça. Você pode ser o povo escolhido de Deus, você pode ter certeza que a nação ali vai ter gente preservada, o território vai ser preservado. Mas não pense você que Deus não deixa os seus inimigos te darem uma boa lição, não, porque foi isso que os romanos fizeram. O imperador Tito teve relações sexuais dentro do templo, do segundo templo após destruir, depois destruiu. O imperador Adriano, né, o comandante Tito que virou imperador, o imperador Adriano expulsou os judeus de Jerusalém. Eu não sei se quando Jesus fala que Jerusalém matava os profetas, que apedrejavam eles, se esses profetas foram enviados de Malaquias até João Batista, nesses 400 anos que Deus não enviou profeta, ou se são profetas anteriores, eu não sei esse estudo. Mas pode ser que de Malaquias para João Batista possa ter tido alguns profetas que Israel não quis ouvir, tá? Que os judeus não quiseram ouvir. Quando houve a primeira destruição do templo, se o templo representava a presença de Deus, eles devem ter pensado, cara, como é que Deus permitiu isso? Esse templo pertence a Deus, toda a nossa fé e esperança está aqui, o poder de Deus está dentro do Santo dos Santos. Como Deus permitiu isso? Porque quando o véu foi rasgado lá e as pessoas tentam falar que não aconteceu e tal, você já percebe que não tem mais aquela questão de sacrifício, né? Você não vê mais na história a questão de holocaustos, de holocausto não, de ofertas pelo pecado, de dízimos, né? E Malaquias já brigava lá atrás que os judeus não estavam dando dízimo. Com a destruição do templo cessa um monte de coisa. O que está acontecendo? A lei está mudando? O que está acontecendo? Depois veio a destruição em 135, em 69 a destruição do templo, o templo foi abaixo. Os judeus, a primeira destruição foi por eles terem lutado contra os romanos, tá? Com certeza não estavam sob a direção de Deus, porque se tivesse teriam vencido, né? E a segunda tentativa, né, foi acabar o que foi expulsou os judeus de Jerusalém. O imperador Adriano crucificou alguns, e fez uma matança geral. E dali foi o Bigodinho, né, o Hitler, e depois, desesperados, eles voltam para a sua terra, depois de Theodor Herzl lá fazer uma chamada lá, o jornalista falar da importância, né, de voltar para a terra. Só que não era para voltar para aquela terra e massacrar o povo árabe, não. Foi o que eles fizeram. Eles voltaram para aquela terra. Em 1918, os árabes já estavam desde 638 lá, com a expansão do islamismo, tanto que o Domo da Rocha está lá, representa em cima da onde é o terreno do templo, que foi destruído lá pelo imperador, pelo comandante Tito. E você percebe que, de lá para cá, como é que Israel deu essa reviravolta? Na divisão de terras, né, que as terras estavam sob domínio da Liga das Nações, então os árabes chegaram lá com autorização para morar lá, tá? Os turcos expulsos porque perderam suas propriedades, porque o Império Otomano foi um auxiliar, né, ajudou a Alemanha nazista na Primeira Guerra, então, como punição, perderam as propriedades. Então, os árabes foram morar lá, com a expansão dos árabes muçulmanos, com a expansão do islamismo, com autorização da Liga das Nações. A terra não tinha ninguém mais.
pouca gente, né? Então chega aquela multidão, se assenta ali em 638, estabelece sua religião. Em 1918, né, Theodor Herzl começa ali por volta de 1908 a falar sobre isso. Em 1918 vai Israel para lá. Em 1945 tem o Holocausto e 48 fundado o Estado de Israel. Tá? Lembrando que o Holocausto ele foi dizimado 6 milhões de judeus, mil e poucos salvos pelo Schindler, que era um espião do partido alemão, do partido nazista, né? Era um dos espiões do partido nazista, católico, estranho, né? Que acaba salvando mil e poucos judeus, mas haviam judeus fora, tá? Inclusive, os Estados Unidos tem 6 milhões de judeus que vivem lá. Então, você tem migrações, você tem uma série de coisas que acontecem. E na divisão de terras, os árabes não aceitaram, porque eles acham que eles estavam lá primeiro, que não deveria ter fundado o Estado de Israel, não deveria ter dividido o país, já que eles estavam lá primeiro. E Israel aproveita a situação e expulsa 1 milhão de árabes do lugar. Então entra em guerra e tal, e toma até hoje, está tentando retomar aquele território de volta, que é ali a Canaã, né? Mudada pelo nome de Palestina, ou Filistia, Palestina, terra dos filisteus, mudada pelo imperador Adriano, quando os expulsou de Jerusalém. Então você tem todo esse cenário que é histórico, que você precisa ir a fundo da história para você não ficar aí levantando bandeira de defendendo quem está fazendo errado, agindo errado. Tá? Eu sei que nós cristãos, nós temos... Você sabe que em Israel o cristianismo não é aceito lá, tá? São perseguidos. Tá? Então não pense que o cristão é bem aceito pelo povo de Israel, não. Porque os nossos pregadores aqui, o que mais faz é deturpar a escritura deles, inclusive os nossos judeus, que são os nossos discípulos, são judeus, nosso Jesus é judeu. O apóstolo Paulo era judeu, nascido na Cilícia, província romana, mas criado como judeu, que é o que mais destrói a questão de lei, de não é mais pela circuncisão, começa a mostrar lá as questões do sumo sacerdócio da ordem de Melquisedeque, de porquê Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, que foi abençoado por ele. Então, tudo isso mostrava para o povo hebreu uma mudança, né, de sacerdócio, muda-se a lei, e tudo isso daí fere o conceito judaico. Fere. Porque simplesmente você está pregando para o povo judeu que aquilo ali já não é mais daquela forma e eles não querem isso. Tá?